Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sabadão, e a gente está aqui para meditar mais uma palavra do Senhor para nós. O que ele vem? Qual o ensinamento dele que ele nos trouxe hoje através da sua palavra, né? Então, hoje, a palavra de Deus, ela vem nos lembrar, né? Principalmente aquelas pessoas que vivencia os dons, né? O dom que Jesus deu. Principalmente as pessoas que trabalham dentro da igreja, que trabalham em grupos de oração, que trabalham na missa, né? Aqueles dons, o dom de cantar, o dom de interceder, o dom de pregar, o dom de acolher a pessoa, né? O dom de orar pela pessoa. Então, assim, Jesus, ele vem lembrar a essas pessoas e a nós também, que não fazemos parte do meio ali, de estar dentro da missa, de estar dentro do grupo de oração, mas a gente tem um dom, né? E para nos lembrar que não é a gente que está falando, né? Que não é a gente, é o Espírito Santo de Deus que fala em nós. É Ele que nos dá a coragem, a força, o entendimento, tira toda a vergonha, né? Para que a gente possa falar da palavra de Deus, né? Então hoje Jesus vem nos ensinar e a gente vai ver o que ele diz na sua liturgia de hoje, sabadão, finalzão de semana. Vamos lá? Então, pessoal, hoje a palavra de Deus, ela está no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo do 8, 6, 7, 8, aqui, do 8 ao 12, né? E a palavra de Deus diz: Eu digo a vocês, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando introduzirem vocês diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiquem preocupados como ou com que vocês se defenderão, ou o que dirão, pois nessa hora o Espírito Santo ensinará o que vocês devem dizer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, pessoal, hoje Jesus vem nos mostrar três pontos nesse evangelho, né? Jesus vem nos mostrar que a gente não deve ter vergonha de falar dele por onde a gente anda. A gente não deve ter vergonha de dar testemunho de quem nós somos depois que a gente conhece Jesus, depois que a gente conhece a palavra de Deus. A mudança pela qual a gente mudou depois que a gente conheceu a vontade de Deus na nossa vida. Em primeiro lugar, ele vem nos falar sobre isso, né? Em segundo lugar, ele vem nos mostrar, né, o grande pecado que não tem perdão, né? Ele diz: se falar mal do Filho do Homem, terá perdão. Ou seja, se você, num momento de ira, num momento de revolta, você se revolta contra Deus, contra Jesus, né? A palavra diz o Filho do Homem, que você se revolta contra ele, que acontece do ser humano muitas vezes se revoltar numa morte em família, num luto. Você não consegue entender e você se revolta com Deus. A palavra diz que isso terá perdão. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não terá perdão.
esse pecado é o único pecado de toda a palavra de Deus que não terá perdão, que a pessoa vai direto para o inferno, né? A terceira observação que a gente vê nesse evangelho é quando ele diz, quando ele envia pessoas para trabalhar na messe dele, para trabalhar na igreja, né, para sair pregando a palavra dele. As pessoas que têm dom, as pessoas que ele coloca o dom, as pessoas que se descobrem, né? Uns ministério de música, outros pregação, outros intercessão, outros acolhimento, né? E aí ele nos mostra que quando ele envia, você não precisa ficar com medo, né? Você não precisa temer, você não precisa ficar. A gente fica nervoso, né? Quando a gente vai cantar lá na missa, quando a gente vai fazer um grupo de oração, quando a gente vai falar da palavra de Deus, né? O ser humano, se ele não tiver com o Espírito Santo, ele fica nervoso. Ele fica nervoso e termina que ele não fala coisa com coisa, né? Então ele diz, não se preocupe, porque é eu que estou ali, é eu que vou falar por você. A palavra vem dizer isso aí, né? Então, a gente começa pelo primeiro ponto, né? Então, o primeiro ponto, Jesus diz que não devemos ter vergonha de falar da palavra dele. A gente não pode temer a palavra dele, falar do que ele fez na nossa vida, falar dos testemunhos de vida que a gente tem, dos milagres que ele realizou na tua vida. Existe muita gente hoje que tem um tabu em falar de Jesus. Acha que é cafona, né? Cafona. Como que falar de Jesus é cafona? Como? O único que pode te dar tudo o que tu queres. É ele, só ele que pode te dar tudo o que tu precisa e tudo o que tu queres. Não é homem, não é mulher, não é mãe, não é pai, não é filho, é só ele. Como que eu posso ter vergonha de dar o testemunho de vida, do que ele fez de maravilhoso na minha vida, né? Então ele vem dizer, se você me renegar diante dos homens, eu irei te renegar diante de Deus, diante do Pai. Eu não te conheço, né? Então Jesus vem dizer, a gente tem que parar de ter vergonha de falar dele onde a gente está. Se você aspira, se você vive dentro do meio, se você vive aqui se alimentando da palavra todos os dias, é normal e natural que você aspire mais as coisas dele do que as coisas do mundo, né? Vivemos no mundo, né? Mas existe uma diferença. Você aspira mais as coisas de Deus quando você está mais para o lado das coisas de Deus. E você aspira mais as coisas do mundo quando você está mais para o lado do mundo. É por isso que as pessoas não entendem e sentem vergonha de falar de Jesus. Acha que falando de Jesus, né, do que ele fez na vida, está sendo cafona diante daquelas pessoas que estão ali. Existem pessoas que, por exemplo, não bebe há séculos. Não bebe há séculos. Mas daí chega numa festa, um exemplo, chega numa festa aonde está lá os amigos que bebem. A pessoa fez um propósito, não bebo, faz anos e anos e anos que eu não bebo. Eu não toco em uísque, um exemplo, não toco em uísque. É natural você chegar numa festa do mundo e as pessoas estarem tomando uísque. Está tomando sua cerveja, seu uísque, seu vinho, sua pitu. É normal, né? As pessoas, elas estão ali, elas estão aspirando aquilo ali. Então, ela está ali, ela está tomando. Por sua vez, você já não toma muito tempo. Mas aí, uma das suas amizades diz assim, a gente vai fazer uma aposta agora e a gente vai virar isso aqui. É só um pouquinho e tu vai tomar. Muitas vezes porque você está no meio de pessoas importantes, às vezes,
né? De pessoas de sociedade, de pessoas tal. Você não quer fazer feio para aquela pessoa e você vai lá e pá, e toma. Ah, mas é pecado? Não, não é pecado. Não é pecado. Só que se você for um alcoólatra, se você fez um propósito a Deus de não colocar mais álcool na boca para não fazer besteira, você se lascou naquele momento. Você mostrou para os seus amigos, você foi lá, deu a viradinha, mas você se ferrou, porque você vai voltar a beber tudo que você bebia antes. Por quê? Porque você não foi firme, você quis mostrar para a sociedade que você era capaz de tomar aquilo ali. E Jesus vem dizer, não me renegue. Diga diante das pessoas o que eu fiz com você. Se eu não bebo, eu não bebo. E ponto. Ah, mas vão virar, tu tá mole demais. Tu tá um beato de igreja, tu tá uma beata de igreja, tu não toma mais não. Quantos nomes de beata, de barata de igreja, de lagartixa de igreja, o que é mais? É tanta coisa que chamam. Me chamaram porque eu não bebo mais. Eu não bebo mais, faz 19 anos, né? Quando eu quero tomar, eu tomo a minha champanhe. Gosto, adoro champanhe. Minha champanhe eu tomo, o meu vinho eu tomo em casa. Uma tacinha, 2 tacinhas é suficiente para mim, né? Mas eu não tomo mais o meu uísque, eu não tomo mais a minha cerveja, faz 19 anos. Então não é por causa disso que eu vou chegar em uma festa, né? Que eu não deixei de ir à festa, eu vou às festas, lógico. Eu vou chegar na festa, vai estar lá umas amizades que estão lá tomando seu uísque, tomando sua cerveja, vai me oferecer, e aí, toma aí, eu quero ver tudo. Vamos curtir, vamos relembrar o tempo passado. Por quanto? Por quanto eu vou esquecer, porque eu estou ali em sociedade, muitas vezes até pessoas importantes, eu vou sair do propósito que eu fiz há 19 anos a Deus de não beber para fazer a vontade daquela pessoa. Eu não vou fazer isso. Se eu sei que eu vou querer beber mais. Eu não vou somente beber aquele pouquinho, eu vou querer beber mais. Não é? Por quê? Porque eu me conheço, né? Quem era fã de cerveja na vida era eu. Então eu me conheço, se eu tomar, eu não me sinto tentada. Eu chego perto de cerveja, eu sinto o cheiro de cerveja. Por quê? Porque eu não sou um alcoólatra. Eu não fui um alcoólatra. Mas eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não sinto mais esse desejo nem essa vontade. Eu me divirto com refrigerante. Entendeu? Dependendo da festa, como eu falei, champanhe, vinho. Pronto. Eu não preciso mostrar para ninguém que eu estou bebendo para fazer a vontade de ninguém. Eu não bebo e ponto. Se você quiser me respeitar, beleza. Se você não quiser, paciência. Então é sobre isso que Jesus vem falar. Não renegue o que você é diante de ninguém, não. Né? Não renegue. É um trabalho enorme para um ser humano ele se converter verdadeiramente. Para uma pessoa, então, que ela não tem controle de bebida, ela reconhecer que ela é uma doente. Ou ele é um doente, um alcoólatra, que não pode pegar em bebida. Então, um determinado tempo, ele conhece Jesus, ele sai da cachaça. Ele sai da bebedeira. Muitas vezes isso só destrói família, né? Então, cada um tem os seus motivos pelo qual fez o propósito a Deus. Mas quando chega diante da sociedade, renega isso. Não tem coragem de dizer, eu não bebo mais, porque eu conheci Jesus na minha vida. E eu não preciso beber mais. Como tu me conhecesse há anos atrás, bebendo, né? Farrando, bebendo, enfim. Pensou mais ou menos sobre isso, foi um exemplo que eu dei, é mais ou menos sobre isso, né? Essa primeira parte. A segunda parte desse evangelho, ele fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Então, muita gente não sabe o que é blasfemar contra o Espírito Santo, né? Mas é o único pecado gravíssimo que, sendo pecado mortal ou não, ele leva para o inferno. Porque o pecado mortal é aquele que está enquadrado dentro dos 10 mandamentos.
aquele que ofende os 10 mandamentos de Deus, o coração de Deus. Mas ele tem perdão, porque você pode se arrepender. E aqui a palavra diz que nem você se arrependendo, você terá perdão. É contra o Espírito Santo. Que pecado seria esse contra o Espírito Santo? Quando o pecado contra o Espírito Santo é quando você está pecando e sabendo que está pecando. Eu sei que o adultério é pecado e ofende a Deus. Eu continuo adulterando. Eu continuo traindo minha esposa, traindo meu marido. Né? Eu sei que roubar é pecado e eu continuo roubando. Eu continuo roubando. Então, é um pecado que ele começa na tua carne e ele termina na tua alma. Por quê? É uma coisa que tira a tua paz. Tudo aquilo que tira a nossa paz, que você deita a cabeça no travesseiro e aquilo começa a te acusar, né? A te acusar, a tirar a tua paz. Pronto. Isso aí você já está ofendendo ao Espírito Santo, porque a gente é templo do Espírito Santo, o nosso corpo, a nossa alma. É templo do Espírito Santo. Então, isso é um dos pecados contra o Espírito Santo, é quando você está pecando e você está sabendo que é pecado. Você está sabendo que está ofendendo a Deus e você continua fazendo. Isso é um pecado contra o Espírito Santo de Deus. Né? Outra coisa é você blasfemar contra o Espírito Santo. É você dizer que não existe oração em línguas, por exemplo. Quantas pessoas eu não escuto dizer que até mangar, rir, tirar onda mesmo com as pregações, com aquele momento do Espírito Santo ali, que as pessoas falam em línguas nas igrejas. Ou em casa mesmo. Você tem momentos ali com o Espírito Santo que você entra numa oração em línguas que é só você e o Espírito Santo. É assustador para as pessoas que vão a primeira vez a uma igreja, a um grupo de oração carismático, católico, por exemplo, e começa aquela oração em língua e você não entende nada. E às vezes você blasfêmia, você fala, você diz, isso é uma zoeira, isso é uma loucura, isso é aquilo. Na palavra de Deus, a palavra de Deus diz que existe a oração em línguas, a oração dos anjos. Que eu não entendo, você não entende, mas os anjos entendem, né? A palavra diz que a gente quando está cansado, quando a gente está orando com palavras mesmo normais, a gente está ali orando, chega um momento que a gente não tem mais palavras. E quando você não tem mais palavra, que você tem o encontro com o Espírito Santo de Deus, você começa a orar em línguas e você não entende muitas vezes. Mas o Espírito Santo de Deus entende. Essa oração, ela serve para o teu interior, para a tua alma. Ela não serve para a cura da tua carne, ela serve para a cura da tua alma. É por isso que muita gente repousa no Espírito Santo. É diferente de uma expulsão de demônios. Né? Aquelas pessoas que vai para a igreja, que cisca, que cai, que pula, que bota não sei o que para fora. É diferente. O repouso no Espírito Santo é diferente. Né? Você repousa. Se você repousar, se você cair lentamente dentro de uma igreja, no momento do Espírito Santo, é Jesus lavando a tua alma. Lavando a tua alma do mal, da coisa, sabe, que fica ali, impregnando a nossa alma. Então, a gente não pode blasfemar contra o Espírito Santo, a gente não pode dizer que ele não existe, a gente não pode dizer que a oração em línguas, ela não existe, porque ela existe. Mais uma blasfêmia, né? E por fim, Jesus vem falar para as pessoas que vivem principalmente dentro da igreja. Não exatamente só para elas, mas principalmente para elas. Essa terceira parte, aonde ele fala que ele envia, mas quando ele enviar, você não fique com medo do que você vai falar, porque acontece de você ficar.
Nós, seres humanos, a gente fica nervoso em falar em público. Eu já vi vários cantores mesmo de música secular falar que antes de entrar no palco fica nervoso, né? Fica nervoso. É diferente um cantor de música secular com um cantor de música, de ministério de música, né? O mínimo que um cantor ele faz quando entra para cantar, um cantor que canta música secular, ele faz um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como a gente vê, né? Uns até ora, se ajoelha antes de se apresentar a hora e tal, mas tem uns que só faz isso aqui, pronto, e entra. Mas entra num nervosismo só vem depois que está ali cantando que aquilo passa. Para quem vive dentro de igreja, cantando em ministério de música, fazendo pregações, falando da palavra, né, intercedendo, tendo um serviço prestado a Jesus ali. É diferente. É diferente. Você fica nervoso e ali junta tudo quanto é de coisa na sua cabeça. O inimigo ele tá ali para não deixar você fazer, para não deixar você realizar. Ele tá ali te colocando medo. Então ele coloca no teu ouvidinho. Tu vai falar o quê? Tu vai pegar a palavra de Deus bem aqui. Tu vai falar o quê? O que é que tu vai falar para as pessoas? Baboseira? E naquele momento que a gente está aqui falando sobre a palavra de Deus, vem vários pensamentos na cabeça. Será que as pessoas estão entendendo? Não, as pessoas não estão entendendo. Será que... Então, se você não tiver um momento especial com o Espírito Santo, antes de você falar a palavra de Deus, de você vir fazer uma reflexão, você se perde no que você diz. Você se perde. Você não consegue ficar hoje diante de uma câmera de celular, mas antes com o microfone lá na igreja, na frente lá da assembleia, lá uma igreja cheia de gente e você ali pregando. Não é fácil para um pregador, não. Não é fácil para um pregador. A gente tem aulas, a gente não pode nem ficar olhando. A gente não, que eu não ministro isso aqui em igreja. Eu faço aqui, mas eu não ministro isso aqui em igreja. O meu ministério é música, é louvor, lá na igreja. Né? Mas se eu fosse fazer, eu faria. Não sei se eu teria coragem, mas eu faria. Então Jesus vem dizer aqui, não tenha medo, porque quem bota as palavras na tua boca sou eu. Quando eu te envio, quando chega alguém que te convida a tu ir fazer a tua pregação, a tu ir fazer o teu momento de oração, a tu ir cantar no ministério de música, é eu que estou ali, não é você. Então, por favor, retire-se e deixe que eu haja. Deixe que eu faça, é isso que ele quer dizer. Vá sem medo. O ser humano pode até sentir medo, mas entregue na minha mão porque é eu que vou falar. Então é ele que fala. Não é a pessoa que fala, não, é ele. É o Espírito Santo que ele manda ali para falar o que, na verdade, ele quer que seja falado para aquela igreja ali, para as pessoas que estão abrindo o vídeo, para as pessoas que estão ali escutando a palavra de Deus. Então ele veio dizer que a gente não precisa ter medo. A gente não precisa temer, né? Para quem é de ministério de música, eu lembrava, né? Eu lembrava que muitas vezes você vai, quando você não está ali em oração, você vai com um pouco de medo, você fica com medo de errar a letra, você fica com medo de chegar o momento de você puxar uma oração e você não ter palavras. Não é por quê? Porque o seu dia a dia, as suas dificuldades, as coisas que você passa em casa, ela consegue tirar a tua energia do teu ministério. Você tem medo, aí Jesus vem dizer. Eu lembrava, né? Jesus vem dizer, é eu que coloco as palavras. E realmente, eu me recordava, quando a gente está fazendo lá o louvor, tem um momento que do nada a gente para e a gente faz uma oração. A gente manda as pessoas ali fechar os olhos e meditar no Espírito Santo. Fechar os olhos e meditar. E ali
a oração, ela flui. Então Jesus vem dizer, sou eu que estou falando, não é vocês. E realmente, muitas vezes a gente sai de casa um caco. A gente não sabe nem como a gente vai repassar a música, né? A gente não sabe. Eu me recordava disso, né? Então Jesus vem dizer, não se preocupe, porque é eu que estou te mandando, é eu que vou agir, é eu que vou colocar as palavras na sua boca. Vá com fé, trabalhe para mim com amor, com alegria. É como se ele dissesse isso, vai, não temas. Não temas, porque no momento certo eu vou colocar a palavra certa para aquelas pessoas que estão ali escutando vocês. É sobre isso. O Espírito Santo de Deus, ele toma conta de você de uma forma que você sai de casa de um jeito, você chega lá, você consegue fazer todo o seu ministério ali, todo o seu trabalho de uma forma que você chega em casa outra pessoa, quando se trata de um ministério de música. Né? E eu meditando aqui essa palavra, eu lembrava de uma coisa. No grupo de oração que a gente participava, aconteceu que o coordenador abandonou o grupo, deixou o grupo ao Deus dará, sem coordenação. Ou seja, esse coordenador, ele era o que fazia, ele era a base do grupo, né? Então, ele tocava o violão, ele fazia a pregação, ele fazia a animação do grupo, que é o começo, né? É aquela parte que a gente anima o grupo. Ele fazia parte do Espírito Santo. Depois que tem o louvor de animação, que um cumprimenta o outro irmão, aquela animação toda, tem um momento do Espírito Santo, que é o momento onde muitas vezes há o repouso, que eu falei aqui. Pronto. Então tem esse momento, depois tem um momento da palavra. E depois tem um momento final, que é uns louvores final para dar um encerramento. Então essa pessoa, ele fazia parte de tudo isso. Então ele abandonou, ele saiu. E o grupo, para não acabar, tinha que ter alguém. Então, me colocaram para fazer isso. Ah, pessoal, vocês não têm noção que é pegar um microfone e ir ali para frente, fazer aquele povo pular, fazer aquele povo dançar, fazer aquele povo se alegrar. Muitas vezes você olha lá para frente e você vê as pessoas chorando, né? E você ali, como que eu vou fazer isso? Eu ia tremendo na base, mas eu ia lá no Santíssimo, onde ele está, e entregava a ele, Senhor, está nas tuas mãos, porque eu tenho vergonha, eu não vou pegar no microfone para ir ali para frente, né? Já se passaram uns 25 anos disso aí, né? Eu não tenho coragem de pegar um microfone, eu tenho coragem de falar aqui com vocês, o meu limite é esse. Eu não pego mais um microfone para ir lá na frente, pelo tempo que eu passei afastada, né? Eu não pego mais num violão. Não pego. Então, assim, tudo é trabalhado, né? Então existia isso e eu lendo essa palavra eu lembrava, eu me recordava disso aqui. Verdadeiramente a gente vai com medo. Mas no momento que a gente entrega o Espírito Santo, aí é quando ele diz, eu que coloco a palavra, e realmente, ele que colocava aquela animação ali. E quando eu terminava, que o grupo terminava, as meninas chegavam junto e me diziam, não era tu que estava ali. Eu tenho certeza que não era tu que estava ali. Tu estava mudada, tu estava diferente, porque é o Espírito Santo que age. Então a gente tem que parar com essa prepotência de que nós somos o cara. Não, eu canto no Ministério de Música, eu sou o melhor de todo mundo ali. Eu prego, a minha melhor pregação é a minha. Ah, não. Se não me chamarem para fazer a pregação da noite, não valeu o grupo. Não é você que faz. Não sou eu que faço. É Jesus Cristo que faz. É diferente de música secular, né? É diferente de música. Os cantores, eles, quando são compositores, eles fazem as suas músicas, muitas vezes baseadas na vida real. Vai lá e canta. Muitos sabem nem o que é Espírito Santo. Pedir discernimento ao Espírito Santo.
Ah, Senhor, eu queria fazer uma música, ó. Manda o Espírito Santo para me inspirar uma música que faça sucesso, uma música que eu saia disparada aí nas paradas de sucesso aí. Muitos nem sabem o que é isso, muitos fazem, né? Porque Jesus dá o dom de montar aquilo ali e muitas vezes dá certo, né? Muitas vezes dá certo, mas muitos não pedem discernimento não. Para isso aqui, tem que pedir, porque é Jesus que manda. É Jesus que manda, é Jesus que faz. O nosso ministério, ele não pertence a nós, ele pertence a Deus. É por isso que a gente precisa estar sempre assim, ó, contrito com o Espírito Santo, para a gente assumir qualquer tipo de compromisso na igreja, compromisso nos grupos de orações. Porque Jesus, ele usa de nós, mas a gente precisa nos doar também, né? Então é sobre isso que a palavra veio dizer. Ele veio nos lembrar que a gente não pode sentir vergonha dele, a gente não pode deixar de falar dele aonde quer que a gente esteja, a gente não pode deixar de ser o que a gente é diante dele na igreja e na nossa casa. Em sociedade, a gente tem que ser a mesma pessoa. Ele vem nos mostrar que é o Espírito Santo que ele manda para nós, para a gente comandar o nosso ministério, seja ele de música, de pregação, de intercessão, de louvor, né? Seja ele de acolhimento. Tem pessoas que têm um dom de acolher as pessoas. As pessoas chegam na igreja tristes, chorando. Tem pessoas que têm o dom de chegar perto. Fulano, o que é que tu tem? Vem cá, vamos ali no Santíssimo, vamos conversar com Jesus. E ali aquela pessoa vai, começa a conversar, botar para fora, chorar, a desabafar. E você tem a palavra certa para a pessoa. Isso é dom de Deus, né? Isso é dom de Deus. Aí Jesus vem dizer, veio nos ensinar hoje que não é você que está falando com a pessoa, é Ele. A partir do momento que você deixa que Ele fale, né? Porque você precisa pedir ao Espírito Santo o discernimento para você agir. Para mim chegar aqui e falar de Jesus para vocês, eu não venho de todo jeito. Se eu não tiver tempo de ter o meu momento, eu não venho. Eu acumulo 2, 3 vídeos, faço depois, mas no meu momento. Quando eu estou sozinha, quando eu estou na paz, eu gosto de fazer de manhã, porque eu acordo livre de tudo. A minha mente, ela está zen. Amém? Então hoje aprendemos muito com esse evangelho de hoje. Um cheiro no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau.